em uma pequena e pacata cidade chamada Vila Esperança. Localizada em um vale cercado por montanhas verdejantes, vivia o Sr. Antônio, um idoso respeitado e querido por todos. Ele era reconhecido por sua dedicação em cuidar da cidade, ele sempre se preocupava em deixá-la ainda melhor para as futuras gerações. Um belo dia, enquanto o sol brilhava no céu azul, o Sr. Antônio estava caminhando pela rua principal quando se deparou com um grande buraco no meio do caminho. Ele sabia que aquele buraco poderia ser perigoso para os pedestres e prejudicar a imagem da cidade. Movido por um espírito de solidariedade, o Sr. Antônio não pensou duas vezes. Ele foi até sua garagem e pegou suas ferramentas de conserto. Com passos firmes e determinados, ele retornou ao buraco e começou a trabalhar. Ao longo das horas seguintes, o Sr. Antônio se dedicou a preencher o buraco com terra e pedras, utilizando sua experiência e habilidade para deixar o reparo impecável. Enquanto trabalhava, os moradores da cidade passavam e observavam com admiração o esforço e a dedicação daquele idoso corajoso. No entanto, quando o Sr. Antônio estava prestes a finalizar o conserto, um veículo da prefeitura parou ao seu lado. Era o fiscal de obras, responsável por garantir a segurança das intervenções nas ruas da cidade. O fiscal explicou ao Sr. Antônio que, embora sua intenção fosse nobre, ele havia violado uma norma municipal ao realizar um reparo na via pública sem autorização. O fiscal informou que uma multa no valor de R$ 4.700 seria aplicada ao idoso. O coração do Sr. Antônio se encheu de tristeza. Ele jamais imaginara que sua ação em prol da segurança e da beleza da cidade seria punida dessa forma. No entanto, ele manteve a calma e explicou ao fiscal sua motivação e preocupação genuína em zelar pelo bem-estar dos moradores. Surpreendentemente, o fiscal ficou sensibilizado com as palavras do Sr. Antônio. Ele reconheceu que aquele idoso estava agindo em benefício da comunidade e que sua intenção era genuína. Compreendendo a importância do trabalho realizado, o fiscal decidiu intervir. O fiscal entrou em contato com o prefeito e relatou a história do Sr. Antônio. Após ouvir sobre o ato de bondade e dedicação do idoso, o prefeito tomou uma decisão. Em vez de aplicar a multa, ele decidiu honrar o espírito de solidariedade e respeito mútuo que permeava a cidade. O prefeito convocou uma reunião extraordinária da Câmara Municipal e propôs a criação de um programa de voluntariado em que os cidadãos da cidade pudessem se engajar na manutenção das vias públicas. O Sr. Antônio seria nomeado coordenador desse programa. O programa de voluntariado em manutenção das vias públicas foi recebido com entusiasmo pelos moradores de Vila Esperança. Muitas pessoas se ofereceram para participar, inspiradas pelo exemplo do Sr. Antônio e pelo desejo de contribuir para o bem-estar de sua querida cidade. Com o Sr. Antônio como coordenador, os voluntários foram organizados em equipes e receberam treinamento adequado para realizar reparos menores nas ruas, como preenchimento de buracos, pintura de faixas de pedestres e limpeza das calçadas. Aos poucos, a cidade ganhava uma nova dinâmica. As equipes de voluntários trabalhavam juntas, compartilhando risadas e histórias enquanto cuidavam das ruas. O espírito de união e colaboração se fortalecia a cada dia. O Sr. Antônio se tornou uma figura ainda mais admirada e respeitada em Vila Esperança. Ele era conhecido como guardião das ruas e sua sabedoria e gentileza eram apreciadas por todos. Sua presença nas atividades do programa era um exemplo constante de dedicação e amor pela cidade. O reconhecimento pelo trabalho do Sr. Antônio e dos voluntários não ficou apenas dentro dos limites da cidade. A história inspiradora de Vila Esperança começou a ser divulgada em jornais e mídias sociais, atraindo a atenção de outras comunidades e despertando o interesse por programas semelhantes. O prefeito de uma cidade vizinha, ao ler sobre as realizações de Vila Esperança, entrou em contato com o prefeito da cidade e solicitou orientações para implementar um programa de voluntariado semelhante. Era o início de um movimento que se espalharia por várias cidades, mostrando que pequenas ações podem ter um impacto significativo. Enquanto isso, o Sr. Antônio continuava a coordenar o programa em Vila Esperança com dedicação e entusiasmo. Ele via em cada buraco consertado, em cada faixa de pedestres pintada, uma prova de que o trabalho coletivo e o amor pela comunidade são capazes de transformar realidades. E assim, Vila Esperança se tornou um exemplo de solidariedade, cuidado mútuo e participação ativa. Graças ao gesto corajoso do Sr. Antônio, a cidade não apenas superou um obstáculo, mas também fortaleceu os laços entre seus habitantes, tornando-se um lugar onde todos se sentiam parte de algo maior. O tempo passou, mas a história do Sr. Antônio e de Vila Esperança permaneceu viva no coração de cada morador.
O legado daquele idoso generoso e daqueles que o seguiram continuaria a inspirar gerações futuras a cuidar de sua cidade e a espalhar o espírito de solidariedade por onde quer que fossem.